So happy to be here again with you. Muito feliz de estar com vocês novamente hoje. Muito prazer, muito feliz. Very happy and very I'm thankful. very blessed to be here with the Brazilian church. Muito prazer de estar aqui com a igreja brasileira. Because when we come here, we feel the blessings of God. Porque quando a gente vem aqui, a gente percebe, sente a bênção de Deus. We see people are blessed by God. A gente vê pessoas sendo abençoadas por We Deus. see a church blessed by God. Nós vemos uma igreja abençoada por And even we Deus. see a nation that is blessed E by nós God. vemos até mesmo uma nação sendo abençoada por This is the Deus. promise God has given to Abraham. Essa é a promessa que Deus deu a Abraão. I will bless you. Eu vou abençoar você. A blessing. When God blessed Abraham, Abraham was blessed in all his life. Quando Deus abençoou Abraão, Abraão foi abençoado por toda a sua And vida. we are all the sons and daughters of Abraham. E nós todos somos filhos e filhas de Abraão. We are joined with God because of the work of Jesus Christ. Nós fomos ligados a Deus por causa da obra de Jesus Cristo. And when we join the family of God, E nós agora fazemos parte da família de like Deus. so many did just few minutes ago, Como tantos aqui fizeram há poucos minutos atrás. became branches in the vine, Nós somos feitos novos e divinos. became part of the body of Christ, Nós somos feitos parte do corpo de Cristo. became part of the family of God. Fazemos parte agora da família de Deus. But when you come and become part of the family of God, you receive all the blessings that God has promised from the beginning. E quando você faz parte da família de Deus, você passa a receber todas as bênçãos que existem desde o início. And you are blessed today. E você é abençoado hoje. You are blessed because you have met Jesus. Você é abençoado porque você conheceu Jesus. Because your eyes were open and you discovered Jesus. Porque os seus olhos foram abertos e você descobriu Jesus. Because God has touched your heart and He changed your heart. Porque Deus tocou o seu coração e mudou o seu You coração. are blessed because He has forgiven all your sins. Você é abençoado porque Ele perdoou todos os seus pecados. We are forgiven because He has given us a new heart. Você foi perdoado porque Ele nos deu um novo coração. And He made us a new creation. Ele fez de nós uma nova criação. We are blessed because He has given us to become the children of God. Nós somos abençoados porque Ele fez de nós os seus filhos. He has adopted us. Ele nos adotou. We were orphans. Nós éramos órfãos. We had no father. Não tínhamos pai. But He adopted us and we became His children. Mas Ele nos adotou e agora nós somos seus filhos. And we became part of the family of God. E nós então fazemos parte da família de Deus. You have eternal life. Você tem a vida eterna. You know where you are going after you die. Você agora sabe para onde você vai depois da morte. We don't like death, A gente não gosta muito disso, but we know where we are going. mas a gente sabe para onde We a are gente está going to a indo. better place. Sorry? We are going to a better place. Nós vamos a um lugar melhor. We are so blessed. Nós somos tão abençoados. Are you blessed? Vocês são abençoados? Are you blessed? Let me see. Vocês Okay. estão abençoados? Tell the person beside you, I am so blessed. Diga à pessoa que está do seu lado, eu sou tão abençoado. Yet we are not only blessed as people, we are blessed as a church. Nós não somos apenas abençoados como pessoas, indivíduos, nós somos abençoados também como igreja. Your blessed is so much blessed. Your church is so blessed. Vocês são tão abençoados, essa igreja é tão abençoada. You are blessed with such a wonderful praise and worship team. Nós somos abençoados com um time de louvor tão abençoado, You tão are blessed with precioso. so good pastors. Nós somos abençoados com pastores tão You are queridos. blessed with a wonderful building. Nós somos abençoados com um prédio You are maravilhoso. blessed with a lot of good teaching. Nós somos abençoados com um bom You ensino. are so blessed as a church. Nós somos tão abençoados como igreja. Not only as a church. Não somente como You igreja. are so blessed as a nation. Vocês também são abençoados como God nação. is blessing Brazil a lot. Deus tem abençoado o Brasil God demais. loves Brazil. Deus ama o Brasil. God loves the Brazilian church. E Deus ama a igreja brasileira. And I love Brazil also. Eu amo o Brasil da mesma forma. Eu amo o Brasil. I love Brazil. Eu amo a igreja brasileira. I love the Brazilian church. God loves the church in Brazil. Deus ama a igreja no Brasil. God has blessed your nation. Deus tem abençoado a nação. Has protected your nation. Tem protegido a nação. Your nation, all the world speak about Brazil. Todo mundo está falando a respeito do About Brasil. what God has done has changed Brazil in such a great way. Aquilo que Deus tem feito tem mudado o Brasil de uma forma tão maravilhosa. With better economy, Uma economia melhor, with better future. um futuro melhor. But we believe that the secret of the blessing is the church in Brazil. Mas nós cremos que o segredo dessa bênção é It's a the igreja no Brasil. growing number of believers in Brazil. É o número tão grande de novos convertidos no Brasil. This is a reality. We are very blessed. Isso é uma realidade, nós somos muito And we abençoados. can keep talking about it a lot.
E nós podemos continuar falando diversas formas das nossas But bênçãos. if you remember the blessing and the promise of God to Abraham, Mas se você se lembrar da promessa de bênção a Abraão, first he told him, I'm going to bless you. ele primeiro disse, eu vou abençoar você. This is the first part of the promise. Essa é a primeira parte da promessa. But the second part, Mas a segunda parte, I will make you a blessing. ele disse, eu vou fazer de você uma I bênção. will make you a blessing. Eu vou fazer de você uma bênção. And in you, E em você, all the nations and the tribes of the earth are going to be blessed. todas as nações e tribos da terra serão abençoadas. The promise of God is to bless you, but also the second part of the blessing is to make you a blessing. A promessa de Deus é de abençoar você, mas a segunda parte da promessa é fazer de você uma bênção. I will make you a blessing as a person. Eu vou abençoar você como pessoa. You are becoming a blessing to others. E você será uma bênção para outros. Many others need your prayers. Muitas pessoas vão ser metas da sua oração. Don't live only, oh, please pray for me, just bless me, pray Não, for não me. seja do tipo que só pede oração, ou ore por mim, ou me abençoe, ore por mim. You have received so many blessings. God wants you to be a blessing to others. Você tem recebido tantas bênçãos e o objetivo de Deus é que você abençoe He wants to outros. give you a smile to make somebody happy. Deus te deu um sorriso para você fazer alguém feliz. He wants to use your gifts to bless others. Ele quer usar os seus dons para abençoar He outros. wants you to bless others with your money. Ele quer abençoar outros através do He seu wants you to dinheiro. bless others with your words. Ele quer abençoar outras pessoas através das suas He palavras. wants to become a blessing. Ele quer que você se torne uma bênção. You know when you are blessed Você sabe quando você é and you don't abençoado bless others, e você não abençoa outros. you will lose the blessing you got. Você vai perder a bênção que você Because the recebeu. blessing of God is to give it, to be given. Porque a bênção de Deus é para que você dê a outros. And God wants the Brazilian church to become a blessing E Deus quer que a igreja brasileira se transforme em uma bênção. to other churches in Brazil, Para outras igrejas no to Brasil. other churches in the world, Para outras igrejas no mundo. to other places that you've never know about. Para outros lugares que você sequer ouviu falar. Because you are blessed, well, God wants you to be a blessing. Porque quando Ele nos abençoa é para que nós sejamos uma God bênção. wants Brazil to be a blessing to other nations. Deus quer que o Brasil seja uma bênção para outras nações. But sometimes it's so difficult for us to obey God. Mas algumas vezes é tão difícil de obedecer a Deus. Because when we look around Porque quando olhamos ao redor and we see the evil in the world, e vemos a maldade no mundo, we see the sin around us, nós vemos o pecado ao nosso redor, we say, we cannot change anything. a gente pensa, puxa, não podemos mudar nada. When we see the troubles in the nations, Quando nós vemos os problemas nas nações, God cannot change the e nations, a gente pensa, não é possível mudar as nações, especially in the Middle East. especialmente se olhamos para o Oriente And Médio. this is where I come from. E é deste lugar que eu venho. And I know all you hear about the Middle East is troubles and problems all the time. Eu sei que tudo aquilo que vocês ouvem a respeito do Oriente Médio é problemas, é dificuldades o tempo todo. And we think that the problems has over now. That when we finish one problem, there is another one. When we finish one problem, there is another one. E aí quando nós estamos enfrentando um problema e parece que está terminando, vem um novo. E daí termina esse outro problema e vem um novo problema. And we don't only have problems in our nations. Actually, we are sending problems to everybody. E nós não temos apenas problemas na nossa nação, na verdade nós estamos fazendo problema para todos os outros. When you look to this, but God, how can you change the nations? E nós olhamos assim e pensamos, Deus, como é que pode ser mudada as nações? How can we bless the nations? Como que nós podemos abençoar It's as very nações? hard. É muito difícil. But I want to tell you about three things today. Mas eu quero falar com você a respeito de três coisas hoje. First, that we need to look to this world with faith in our great God. Primeiro que nós precisamos olhar para esse mundo com fé em Deus. The one who can change the world. Aquele que pode mudar o The mundo. one who changed your life from death to life. Aquele que mudou a sua vida da morte para a vida. The one who moved your life from darkness to light. Aquele que mudou a sua vida das trevas para a luz. He is the same one who did a miracle in your life. He can do it in other people's lives. Aquele que fez um milagre na sua vida, ele pode fazer milagre na vida dos outros. We need to believe that He is a great God. Nós precisamos crer que ele é um grande Deus. And He has a great plan. E ele tem um grande plano. And He can do it. E ele pode fazer. In Egypt, we love the promises of God about Egypt in the Bible. No Egito nós amamos as promessas de Deus a respeito do Egito. You know that Egypt was the second nation mentioned in the Bible after Israel. Você sabia que a nação do Egito foi a segunda nação mencionada na Bíblia após o Egito? Após Israel? In most of the times, we were the bad guys. We were not the good ones. Na maioria do tempo, é verdade, nós éramos os caras maus da história. But we did some good things in the Bible. Mas a gente fez algumas coisinhas boas também na You Bíblia. remember that all the people of Israel came and lived in Egypt for
hundreds of years. Você lembra que o povo de Israel veio para o Egito e viveu ali por centenas de anos? And you remember Jesus and the Holy Family, when they wanted to escape, they came to Egypt. E que Jesus e a sua família, quando eles fugiram, eles foram se esconder no Egito. But in Isaiah 19, Mas em Oséias 19, there is a promise for Egypt, existe uma promessa para o a Egito. prophecy on Egypt. Uma profecia. And God is saying, I'm coming to Egypt on a swift cloud. E diz, eu vou vir ao Egito e eu vou trazer uma mudança And when I sobre... come, the idols of Egypt will tremble. E os ídolos do Egito vão tremer, And the vão ruir. hearts of the Egyptians will melt. E os corações dos egípcios irá He will come derreter. and shake Egypt. Eu vou vir e chacoalhar o Egito. Why he wants to do that? Por que ele quer fazer isso? He says, because I will make myself known to the Egyptians. Porque ele diz, eu me farei conhecido ao And Egito. the Egyptians will know the Lord. E os egípcios conhecerão o Senhor. And there will be an altar for the Lord in the middle of the land of Egypt. E existirá um altar a Deus no meio da terra do It Egito. means Egypt is going to be full of the praises of God. E toda a terra do Egito será cheia do louvor e adoração a Deus. And he says in this verse, in this chapter, E ele diz nesse capítulo, and there will be a highway between Egypt and Assyria. e haverá uma estrada entre o Egito e a Síria. Assyria is Iraq and Syria, this troubled place. A Síria é o espaço lá onde está o Iraque e a There will Síria. going to be a highway between Egypt and Assyria. E haverá então uma ligação, uma estrada entre o Egito e a Síria. And the Egyptians will worship with the Assyrians. E os egípcios vão adorar juntamente com os And assírios. the Assyrians with the Egyptians. E os assírios com os egípcios. And Israel is going to be third with Egypt and Assyria. Israel será o terceiro, junto com a Síria e com o Egito. The three are going to be a blessing to all the earth. E os três serão uma bênção para todo o mundo. And God will bless them, saying, E Deus abençoa eles dizendo, blessed be Egypt, my people, abençoado seja Israel, o meu povo. Israel, my inheritance, Egito, meu povo, Israel, a minha herança. and Assyria, my handiwork. E a Síria, minha forte mão. When you read the word of God Quando você lê isso na palavra de Deus, and you hear the news, e você olha os jornais, who do you believe? em quem você acredita? God will make a blessing of the Middle East, Deus quer fazer uma bênção do Oriente Médio, Egypt, Assyria, and Israel together, a blessing to the earth. Egito, a Síria e Israel juntos para abençoar o mundo. This is what means, what says, this is God's heart, this is God's perspective, this is God's plan. Isso representa o coração de Deus, a perspectiva de Deus, o plano de Deus. And as a church, we have to believe that God can do His word. He is more faithful than we can do. E nós como igreja temos que crer que Deus pode fazer e Ele é fiel em fazer aquilo que Ele disse que ia You know fazer. how He's going to do that? Você sabe como Ele vai fazer isso? Not by might, not by power, but by His Holy Spirit. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. That's why the key to change the nations is the prayers. A chave para mudar as nações é a oração. When the church is praying, things change. Quando a igreja ora, as coisas mudam. When the church believes in God's plan and says, God, come, random heaven and come down. Quando a igreja ora e olha, Deus, faça a tua vontade vir sobre a terra. He comes down and the mountain will tremble before him. Ele vem e as montanhas chacoalham And the diante dele. idols of Egypt will tremble E os before him. ídolos, eles tremem diante de Deus. We have to trust that He can do a miracle every day. Nós temos que crer que Ele pode fazer um milagre todo You dia. remember when God wanted to talk to Ezekiel Você lembra quando Deus tomou a Ezequiel, about God's people falando a respeito do povo dele? who were very weak and dead during this time? E daí ele leva, o povo de Israel estava muito mal, muito fraco naquele He tempo. took Ezekiel E ele pega Ezequiel to a valley full of dry bones. e leva ele a um vale cheio de ossos secos. A huge valley, a very big valley. Um grande vale, muito Imagine grande. a valley, one of the big valleys here in Brazil, full of dead people, full of bones around. Imagine um grande vale aqui no Brasil, cheio de pessoas mortas, cheio de ossos And secos. God took Ezekiel in a tour to see it. E aí Deus pega Ezequiel e leva ele num tour no meio desse vale. As if God wanted to tell Ezekiel, I want you to see reality as it is. E Deus está, na verdade, fazendo o seguinte, levando Ezequiel a ver uma realidade da forma que Deus está I want you vendo. to see this world, how dead he is. Eu quero que você perceba que este mundo, como ele está morto, How people are suffering. como as pessoas estão sofrendo, How people are living in evil. como as pessoas estão vivendo no mal. Dead bones. Ossos secos, Very dead ossos bones. mortos.
And God took Ezekiel and said, do you see the dry bones? E aí Deus olha para Ezequiel, fala com Ezequiel: você está vendo esses ossos secos? Ezekiel was overwhelmed with this and he said, actually they are very dry bones. E Ezequiel então está espantado com aquela visão e diz: de fato são ossos muito I secos. don't understand what he wanted to say because I don't know what is the difference between dry bones and very dry bones. Na verdade eu não sei muito bem o que Ezequiel estava querendo dizer, porque eu não sei a diferença de ossos secos e ossos muito secos, sequíssimos. It's like you say, oh, this man is dead, but this man is very dead. É a mesma coisa que você dizer: ah, este homem está morto, este está muito morto. It's like what happened with Jesus. É como aconteceu com Jesus. When he raised the dead, the little girl, he raised the little girl. Quando Jesus, é a mesma coisa que aconteceu com Jesus, quando Jesus ressuscitou aquela pequena menina, And he raised the son of the widow. e daí depois ele ressuscita o And filho the da viúva de disciples Naim, have seen him doing the miracle. e os seus discípulos viram ele fazendo esse milagre. But when he went to Lazarus, Mas quando ele encontrou Lázaro, and Lazarus was dead for 4 days, e Lázaro estava morto há 4 and dias, Jesus said, take away the stone. e Jesus disse: tire e remova a pedra. His disciples came and said, Jesus, wait a minute. Aí os seus discípulos vieram: Jesus, espera só um pouquinho. The Lazarus is very dead. Lázaro está muito morto. He's not like the others, they were only dead. Ele não está que nem os outros que só estavam But mortos, this one is very dead. mas esse está muito morto. And Jesus says, it doesn't matter. E Jesus responde: não faz I diferença. give life for anyone. Eu dou vida a qualquer um. It's exactly. É exatamente isso. It's exactly when you look to your life and you say, I was dead. É a mesma coisa quando você olha para a sua vida e diz: eu estava morto, I needed a miracle. eu precisava do milagre. But the people in the Middle East Mas as pessoas do Oriente Médio are very dead. estão muito mortos. For God, it doesn't matter. Para Deus não faz It diferença. takes a miracle. Precisa de um milagre. And God is the only one who can make a miracle. E Deus é o único que pode fazer este So milagre. he tells Ezekiel, and he asked Ezekiel this difficult question. E aí Deus fez uma pergunta difícil para Ezequiel. And he's asking every one of us E the same question. na verdade Ele está fazendo a nós a mesma pergunta. He says to Ezekiel, you see the dry bones? Ele disse: Ezequiel, você está vendo os ossos secos? Do they live? Eles podem viver? Can they live? Eles poderiam And viver? he's asking his church today. E Ele está perguntando à sua When you igreja look hoje. to the nations around you, Quando você olha as nações ao teu redor, when you look to the sinners around you, quando você vê os pecadores when you ao teu look to the redor, Middle East, quando você olha para o nations, Oriente Médio, as when you nações de look lá, to Egypt, quando você olha o Egito, when you look to Iraq, quando você olha para o when Iraque, you look to Libya, quando você olha para a when you Líbia, look to Syria, se você olha para a Síria, when you look to Saudi Arabia, quando você olha when you look to the Gulf, para a Arábia Saudita, and God is asking us today, e Deus está perguntando para nós: do they live? eles podem viver? Can they live? Eles poderiam viver? Ezekiel answered the only good answer. Ezequiel respondeu a única resposta He certa: said, God, you know. Deus, tu In sabes. another word, you tell me what to do. Senhor, você precisa me dizer o que fazer. So he said, Ezekiel, prophesy E on aí? the dead bones. E aí Deus disse: Ezequiel, profetize aos ossos secos. My word in this situation. Fale a minha palavra nessa situação. Speak my will. Fale a minha vontade. Speak my plan. Fale a meus And planos. say, dry bones, live in the name of Jesus. E diga aos ossos secos: vivam em nome de And the Jesus. bones start moving together. E aí os ossos começam a se And juntar they became a great army for the Lord. e se tornam então um grande exército para o That's Senhor. why it is the time of the prayer of the church. Esse é o motivo da oração da igreja That nesse the tempo. church will believe in God, He will make a miracle in all the nations. Que a igreja creia num Deus que pode fazer um milagre em todas as And nações. this is how the church can be a blessing to all the world. E é a forma que a igreja pode ser uma bênção em toda a igreja. This is how your church can be a blessing to Egypt. É a forma que a sua igreja pode ser uma bênção no Though you Egito. are thousands of miles away, Nós estamos a milhares de quilômetros de distância, but God can make miracles. mas Deus pode fazer milagres. But you know what? Mas sabe o que? God is already doing miracles. Mas Deus já está fazendo Because milagres. many people were praying. Porque muitos já estão And orando. we have seen the answers of prayer. E nós temos visto as respostas de oração. In the Middle East, there is a phenomenon happening No Oriente Médio está acontecendo um fenômeno. that many Muslims see visions and dreams about Jesus. Tem muitos muçulmanos hoje que estão tendo visões e sonhos com Jesus. And when we go from a country to another,
the story is repeated. E quando nós saímos de uma nação a outra, a história está sendo repetida. And every nation they think, oh, we are the only people who see Jesus in visions and dreams. E de repente uma nação pensa, não, nós somos os únicos que estão vendo Jesus When you go to em Egypt, you sonhos. hear the same stories. Mas daí você vai para outro lugar e escuta as mesmas When you histórias. go to Algeria, you hear the same Você vai stories. para Argélia e escuta as mesmas When histórias. you go to Iraq, you hear the same stories. Vai para Iraque e você escuta a Then mesma people história. start seeing visions and dreams. Que estão vendo Jesus em sonhos e visões. And you wonder why this is happening E now. você então pensa, por que isso está acontecendo? You know why? E sabe por quê? Because the church has prayed. Porque a igreja tem Because orado. the church has prayed and heavens were open. Porque a igreja tem orado e os céus têm se aberto. And the church cried to Jesus and invited him to come to our nations. As pessoas têm orado e convidado Jesus para vir para a nossa nação. I heard about great things happening in Algeria. Eu vi grandes coisas acontecendo na Argélia. And Algeria is a 100% Muslim nation. E a Argélia é um país 100% But muçulmano. we heard about great things God is doing there. Mas nós ouvimos grandes coisas que Deus está fazendo lá. About visions and dreams and miracles. A respeito de visões, sonhos e milagres. Signs and wonders. Sinais e maravilhas. Sometimes we hear these stories and you don't know how true and how not true. It's too good to be true sometimes. Às vezes nós ouvimos algumas histórias e a gente não sabe o quanto é verdade, o quanto não é verdade. Às vezes as histórias são boas demais para ser verdade. Until I visited there, I was blessed to go and visit the nations there. Quando eu tive a oportunidade de visitar, e fui muito abençoado visitando aquela nação. And I was amazed that the stories I heard was less than the reality. E eu fiquei assim maravilhado porque a história que eu ouvi ainda era menos do que a verdade. Village after village was people coming in small homes praying and worshiping Jesus. Em vilas, atrás de vilas, as pessoas estavam se reunindo em casas pequenas para orar em torno de Jesus. Sometimes they meet secretly. Às vezes eles têm que fazer isso de forma secreta. I remember this place when I went. Eu lembro deste lugar que eu fui. It was a house, a small house. Era uma casa pequena. It was full about 80 or 90 people packed in. E tinha 80, 90 pessoas empacotadas, And when I say cheias dentro. packed in, it means if you go there, you can't move. E o que eu quero dizer com enlatadas é que você entrava lá e você não conseguia se mexer. If you lift up your hands, Se você tentasse levantar a sua mão, you can't bring it back again você não conseguiria trazê-la de volta, because there is no space. porque não tinha mais espaço. And after more than an hour of praise and worship, E depois de mais de uma hora de oração e adoração, louvor, and the presence of God was so clear, e a presença de Deus era tão evidente, I thought they don't need my preaching. eu até pensei, eles não precisam da minha pregação, But they asked me to preach and I preached. mas eles me pediram para pregar, eu vou pregar. And it was a good preaching. E foi uma mensagem boa. And then after we finished, everybody was greeting me and thanking me, saying obrigado, obrigado. E depois que eu terminei, as pessoas vieram me cumprimentar e dizer thank you, thank you. One man came, and an old man, 85 years old, very old. E aí vem um senhor, bem idoso, bem de idade, uns 85 And anos, he didn't speak any Arabic. e ele não falava nada de He árabe. speaks only Berber language. Ele falava berber, que eu não sei o que é. And he was hugging me and very happy and telling me things and shouting and doing like this. Why? I didn't understand anything. E ele então me abraçava, e ele falava, e ele estava vibrando, levantava sua mão, fazia um sinal assim. E eu não entendi o que estava acontecendo. And I didn't know why he's so happy. E eu não sabia por que ele estava tão feliz. I said, it was a good preaching, but it was not that good. Eu pensei, a minha mensagem foi boa, mas não foi tão boa assim. So I asked my friends, the Algerian friends, said, who is this guy? E daí eu perguntei para um dos meus amigos, quem é ele? So they told me, he is a Muslim. It's his first time to come to the church. Ah, esse homem, ele é um muçulmano e foi a primeira vez que ele vem na igreja. And I said, and why he is so happy? E eu perguntei, mas por que ele está tão feliz? So they told me, oh, he was telling you that he came and his arm was paralyzed and he was healed. That's why he was doing like this. E aí ele me contou, ele estava falando para você que o braço dele era paralisado. E enquanto você estava pregando, ele foi curado e ele estava vibrando por causa disso. So it was not my preaching. Então não foi a minha mensagem, It was God's work. foi o trabalho de Deus. And I told them, but wait a minute. E eu falei para eles, mas espera um pouquinho. Nobody prayed for him. Ninguém orou por ele, Nobody laid the hands on him. ninguém pôs as mãos sobre ele. And you know what the Algerian leaders told me? E sabe o que os líderes da Argélia me disseram? They said this happens all the time when people come in the first time. Sabe o que acontece? Isso acontece toda vez que o muçulmano vem pela primeira vez na igreja.
God is already moving and doing great things. Deus já está fazendo grandes coisas. One time I went to Syria, Uma vez eu estive na Síria, and in a city e numa cidade, has Muslims and Druze in it. tinham os muçulmanos e os drus. And it was Christmas time. E era a época de Natal. And the pastor told me, we will make a celebration in the city hall. E o pastor me disse, nós queremos fazer uma celebração na And we cidade. invite everybody to come. E nós convidamos todas as pessoas para vir. They are not Christians, but they like the idea of Christmas. Eles não são cristãos, mas eles curtem a ideia do Natal. So we will sing all the Christmas carols. Então nós vamos cantar todas aquelas músicas All de the Natal. kinds, jingle bell, all E these vamos things. cantar aquelas músicas Jingle Bell, Jingle Bell e tudo isso. But after we finish the jingle bell, Mas depois de terminar o Jingle we Bell, want you to speak about Jesus, the reason for Christmas. nós vamos falar de Jesus, a razão do Natal. And I said, are you sure you want me to speak in front of them? They are not Christians. E daí eu falei, você tem certeza que você quer que eu pregue para eles? Eles não são cristãos. He said, don't worry, they are very hungry. Just speak the word of God. E ele me respondeu, não se preocupe, eles têm muita fome, só fale de When Jesus. we were waiting for the celebration to start, Então, quando nós estávamos esperando para a celebração começar, a man came in a suit, e um homem veio de terno, coming and shook my hands very strong, apertou a minha mão muito forte and looked to my eyes very sharp, e olhou dentro dos meus olhos fixamente. and said, Mr. Faiz, welcome to Syria. E ele disse, Mr. Faiz, seja bem-vindo à Síria. And I didn't know who is this guy. E eu não sabia quem era So ele. after a while, I went to the pastor, Então, dali a pouquinho eu perguntei para o pastor. and I said, who is this guy? E eu perguntei, quem é esse cara? He said, oh, he is the secret police Ah, ele é da polícia secreta. who will write a report about everything you say today. Ele faz um relatório de tudo aquilo que foi acontecer nessa reunião. This was not a good beginning at all. Isso não era um começo muito bom de qualquer forma. The secret police sat in the first row, E aí a polícia secreta sentou na primeira fila. sitting like this, E sentaram ali, watching me olhando para mim. moving. E eu andando. And I tried to look somewhere else, Eu tentava olhar para outro lugar, para as outras pessoas. tried to avoid him. Eu tentava me distrair deles. And on that day, I spoke about Jesus Emmanuel. E daí, naquele dia, eu preguei a respeito de Jesus, Emanuel. Emmanuel, God with us. Emanuel, Deus conosco. God who is not against us. Deus que não é contra nós. God who is standing with us. Aquele que está junto com a gente. And we finished the word. E aí eu terminei a The people mensagem. received it very well. As pessoas receberam muito bem. And thank God I was able to fly back to Egypt. E aí, graças a Deus, eles me liberaram para viajar de volta para o Egito. After 2 days, Depois de 2 dias, the Syrian pastor called me on the phone. o pastor da Síria me ligou pelo telefone. And he told me, Faiz, do you remember the man who was sitting on the first row? Ele falou, Fez, você lembra aquele homem que estava sentado na primeira fila? I said, of course I remember him Ah. very well. Com certeza, eu lembro dele muito bem. What happened? O que aconteceu? He said he called me yesterday on the phone. Ah, ele me ligou ontem no telefone. I said, oh, this is a problem. Eu pensei, agora é um problema. So the pastor said, no, not a problem at all. E o pastor disse, não é um problema de jeito nenhum. Actually, he called me to tell me about what happened with him. Ele me ligou para dizer o que aconteceu com ele. He said when he was sleeping in the middle of night, Ele disse que enquanto ele estava dormindo, he no woke meio da up and noite, he woke up in the middle of night and there was a strong light in the room. ele acordou no meio da noite, tinha uma luz muito forte no seu quarto. And he said this light was telling me, I, Emmanuel, I am with you. E essa luz estava dizendo a ele, eu sou Emanuel, eu estou com você. We have to keep trusting God. Nós temos que nos manter crendo em Deus. And we believe that our prayers, He listens to the prayers. E crer, acreditar que as nossas orações Ele ouve. When you speak and prophesy on the dry bones. E que quando você ora e você profetiza sobre ossos secos. When the church in the name of Jesus pray for the nations. Quando a igreja em nome de Jesus ora pelas nações. A miracle will happen. O milagre vai acontecer. That's why it is time to keep praying. Isso é porque esse é o tempo de orar. Don't listen to the news. Não dê ouvidos ao jornal. Don't listen to CNN and Fox News only. Não fique dando ouvidos apenas à CNN e à Fox News. Listen to Him. Ouça a Ele. Listen to His plan. Ouça a vontade And dele. actually, every time you hear bad things, E na verdade, toda vez que você ouvir más notícias, consider this as an alarm considere isso como um alarme for you para você to pray.
orar and say, Lord, you love these e people. dizer: Jesus, o Senhor ama essas Visit them. pessoas. Visite-os. Visit them in dreams. Visite-os em Visit sonhos. them in visions. Visite-os em Visit visões. them and open their eyes. Visite-os e abra os olhos deles. We have to keep trusting God that He can do the miracle. Nós temos que continuar crendo em Deus e que Ele pode fazer o milagre. This is the first challenge for the church to become a blessing. Esse é o primeiro desafio para a igreja, para que ela seja uma bênção. But the second challenge Mas o segundo desafio is that we look to the people from our own perspective. é que nós olhamos para as pessoas da nossa própria perspectiva. You remember Jonah in the Old Testament? Você lembra de Jonas no Velho Testamento? It's one of my favorite stories in the Old Testament. É uma das minhas histórias prediletas do Velho Not Testamento. because of the whale and the story of the whale, Não por causa da história da baleia e aquela história lá, but because of the difference between God's eyes and heart and Jonah's heart. mas porque aquela história demonstra a diferença do olhar de Deus e do olhar de Jonas. During this time, Nineveh was the capital of the empire, of the Syrian empire, who are the main enemies of Israel. Naquele tempo, Nínive era a capital da nação que era o maior inimigo de Israel. And there was a lot of wars between them. Existiam muitas guerras entre eles. And the Assyrians has killed so many people from Israel. E os assírios, então, que eram esse inimigo, eles matavam tantos And took judeus prisoners israelitas. and they tortured them. They were so bad enemies for Israel. E eles então prendiam tantos israelitas, torturavam, eles eram tão maus para And os the Israeli israelitas. people didn't like Nineveh and didn't like Assyria at all. Então, os israelitas não gostavam nem dos ninivitas e nem dos assírios de forma And nenhuma. one day, E um dia, God came to Jonah Deus veio a Jonas and said, Jonah, e disse: Jonas, I want you to go to Nineveh eu quero que você vá a Nínive. and tell them to repent. E eu quero que você diga para eles se arrependerem. Because if they don't repent, Porque se eles não se in arrependerem, 40 days, em 40 dias, I will destroy Nineveh. eu vou destruir Nínive. When Jonah heard that, Quando Jonas ouviu isso, he said, wow, this is very good. ele pensou: uau, isso é muito bom. So if they don't repent, you destroy them? Então, se eles não se arrependerem, o Senhor vai destruir eles? Okay, I will not tell them anything so they don't repent, so they destroy them. Então, eu não vou dizer nada para eles não vão se arrepender, o Senhor vai destruir eles. And he took the boat to the other direction E aí, então, ele pega o barco e ele vai para outra direção. because he hated the people of Nineveh. Porque ele odiava o povo de Nínive. And by the way, Nineveh is the same city of Mosul in Iraq where a lot of bad things happening today. A propósito, a cidade de Nínive é a mesma cidade de Musla, onde está acontecendo a guerra hoje, lá no Iraque. So God went after Jonah Então, Deus vai atrás de and Jonas didn't give up on him e não desiste dele, for two reasons. por duas razões. First, that he can give you and me a second chance. Primeiro, porque Deus ele dá a você e a mim uma segunda chance. If we fail, God will give us a second chance. Se nós falharmos, Deus nos dará uma segunda And the chance. second reason, he loved Nineveh. E segunda razão é que He Deus had amava mercy, Nínive. he had compassion on Nineveh. Ele tinha misericórdia e compaixão por And Nínive. after he convinced Jonah in a very creative way to go back, E aí, quando ele convence Jonas de uma forma muito criativa para ele voltar para Nínive, Jonah had to obey Jonas teve que obedecer. because he knew that he cannot say no, he cannot say no to God. Porque ele entendeu que ele não poderia dizer não But para even Deus. imagine when he went there, God says, the Bible says that Nineveh was a so large city E quando Jonas foi para Nínive, nós temos que saber que Nínive era uma cidade tão grande you had to cross it in 3 days. que para você cruzar levava 3 What did dias. Jonah do? O que Jonas fez? He walked only for a day and a half. Ele andou apenas um dia e meio. He did only 50% of the job. Ele só fez 50% do trabalho. And he preached a very, I don't know what do you think about the preaching of Jonah. E ele pregou uma mensagem, eu não sei bem o que você acharia da mensagem de Jonas. The preaching was like this. A mensagem era mais ou menos essa. In 40 days, Nineveh will be destroyed. In 40 days, Nineveh will be destroyed. In 40 days, Nineveh will be destroyed. Em 40 dias, Nínive será destruída. Em 40 dias, Nínive será destruída. Em 40 dias, Nínive será destruída. Do you like this preaching? Você gosta dessa mensagem? If I preach like this, you will not invite me again. Se eu pregar assim, vocês não vão me convidar de novo. But the surprise happened. Mas uma surpresa acontece. And Nineveh repented. E Nínive se arrepende. Everybody. Todos. The king, the O old rei, people, the young people. os velhos, everybody. os jovens, todos. And so God had mercy on them E Deus então tem misericórdia and deles. did not destroy Nineveh. E não destrói Nínive.
Jonah was very angry. Aí Jonas ficou muito bravo, Was very angry with God. com muita raiva, muito bravo com Deus. Because he did not destroy the enemies of Israel. Porque ele não destruiu os inimigos de Israel. And he was sitting on the mountain very angry and God came to him. E aí ele estava sentado numa montanha muito bravo e Deus veio falar com ele. Why are you angry? Do you have right to be angry? E Deus disse, por que você está bravo? Você tem direito de estar bravo? And Jonah said, I am angry to death. E Jonas disse, eu estou bravo, estou com raiva até a Why morte. are you angry? E Deus disse, por que você está bravo? He said, I'm angry because you are a merciful God. Eu estou bravo porque o Senhor é um Deus misericordioso. What a difference between God's heart and Jonah's heart. Olha que diferença do coração de Deus e do coração de What a Jonas. difference between God's heart and our hearts. Qual a diferença do coração de Deus e do nosso coração? And God wanted to teach Jonah a lesson. E Deus queria ensinar a Jonas uma lição. And he said, Jonah, when Jonah was sitting there, it was very hot. Então, naquele tempo, o Jonas estava sentado naquela montanha e estava muito quente. In the Middle East, it can be very hot. It can be 50, 55 degrees. No Oriente Médio pode ficar muito quente, pode ficar 50, So there was 55 graus. a tree, a vine that grew up in the night and covered with shade Jonah. E aí, uma noite Deus fez nascer uma árvore, em uma noite ela cresceu e fez uma sombra So para Jonas. Jonah was very happy with this tree. E aí Jonas ficou muito feliz com aquela But the árvore. tree, in the end of the day, died. Mas no final daquele dia, So essa árvore morreu. Jonah was angry again. E aí Jonas ficou com raiva de novo. And God came to him. E aí Deus veio até ele. And he said, you care about a tree that was born in one day and died after a day? E ele falou, você se importa com essa árvore que nasceu em um dia e morreu depois de um dia? And you don't want me to be concerned for Nineveh, the great city, E você não quer que eu seja sensível a uma grande cidade como Nínive? with 120,000 in it who doesn't know the difference between the right hand and the left hand? Então as pessoas, elas não sabem a diferença do que está na mão direita, mão esquerda. God said, I'm concerned about the nation. Mas ele estava dizendo, eu estou sensível em relação a essa nação. God is concerned about the nations. Deus está sensível a respeito das nações. Because the Bible says, our fight and our battle is not against flesh and blood, it's not against people. Porque Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. We should not have enemies of the people. Nós não devemos olhar as pessoas como inimigos. Our enemy is the evil one. O nosso inimigo é Our aquele que é enemy mau. is the devil. O nosso inimigo é o diabo. The people are the victims. As pessoas são vítimas. You remember the story about Beauty and the Beast, Bella e Fera? Você conhece a história da Bela e da Fera? You know the story? Conhece a história About this prince that was turned into a monster? desse príncipe que é transformado numa besta? And nobody wanted to talk to him, nobody wanted to touch him, nobody wanted to go to his castle. E ninguém queria falar com ele, ninguém queria tocar ele, ninguém queria ir ao castelo dele. And the only hope for this monster, E a única esperança deste for monstro, this ugly beast, desta fera feia, if someone would love the beast. era se alguém amasse a besta. If someone loves the beast, he will be changed again. Se alguém amasse a fera, ele seria transformado novamente. This beast is a victim of the evil one. Essa fera, ela é uma vítima do mal. And nobody wanted to go to him, nobody loved him. E ninguém queria falar com ele, ninguém o amava. And this is exactly what the devil is doing in the nations. Isso é exatamente aquilo que o diabo está fazendo com as The nações. nations of the Middle East are the victims of the evil one. As nações do Oriente Médio, eles são vítimas do They diabo. are not the enemies. Eles não são inimigo. They are the victims of the devil, Eles são as vítimas do who diabo, made them beasts and ugly. que os fez feras e horríveis. Until Belle, this beautiful lady who loved the beast. Até que Bela, essa moça bonita, ama a In fera. the last moment, he was changed E and no saved. último momento ele é transformado e salvo. If the church loves other nations, Se a igreja amar as outras nações, it's going to be changed. elas serão transformadas. God is concerned about the nations. Deus está sensível a respeito das nações. The third challenge we have. O terceiro desafio que nós temos. So the first one was trusting God can make a miracle for the dry bones. Então, lembrando que nosso primeiro desafio é confiar em Deus que Ele trará vida aos ossos The secos. second one is to win the battle of love O segundo é vencer a batalha do amor for the sinners, pelos pecadores, for the nations. pelas nações. But the third thing Mas a terceira coisa is many of us would look to ourselves and say, who am I?
é que muitos de nós olhamos para nós mesmos e pensamos: quem sou eu? What can I do? O que eu posso fazer? I'm not a great preacher like the Pastor Tom. Eu não sou um grande pregador como o pastor Faies. I'm not a great preacher like Billy Graham. Eu não sou um grande pregador como o Billy Graham. I'm not a good singer like this beautiful team here. Eu não sou um grande cantor como essa equipe maravilhosa. I have nothing. Eu não sou nada. What can I do? O que eu posso fazer? I want to tell you about a secret in the kingdom of God. Eu quero te contar um segredo dentro do reino de Deus. That God doesn't look for big things. Deus não está olhando por grandes God coisas. doesn't look for famous names. Deus não está procurando nomes famosos. God looks for the weak. Deus olha os fracos. He looks for Gideon when was so afraid. Ele olha para Gideão, que estava lá com tanto medo. He looks to Moses who escaped in the desert for 40 years. Ele está olhando para Moisés, que fugiu para o He deserto looked por 40 to anos. David, the little boy who Ele olha- didn't do anything. Ele olha para Davi, aquele pequeno menino que estava fazendo nada. God looked for the small ones, for the young ones, Deus olha para os pequenos, para For aqueles the que não são weak ninguém, ones. aqueles fracos. and He rejoices E ele se alegra in using every one of us. e usa cada um de nós. He uses even you in the weaknesses. Ele usa você mesmo na sua fraqueza. You remember when Jesus was in the Bible, a story about him going and sitting in front of the place where people are giving their gifts and donations. Você lembra daquela história quando Jesus se sentou e começou a observar aquele lugar onde as pessoas levavam a And in oferta? these days, they didn't have checks or credit cards or bills. They had gold or brass or big things. Naquele tempo eles não tinham cheques, cartão de crédito. O que eles levavam para a oferta era ouro, era aquelas when you go coisas. and pay, everybody knows you have something big to give. Então quando você ia ofertar, você levava algo grande de expressão. So Jesus was very interested and he sat there and he was looking to the people when they are going to pay. E aí Jesus estava interessado naquilo. Ele sentou e ficou observando as pessoas que iam lá para trazer sua oferta. And he didn't seem impressed at all by all the rich people. E ele não pareceu nem um pouco impressionado a respeito daquelas pessoas muito ricas. Until an old poor widow came in. Até que uma viúva, pobre, velhinha, chegou. She didn't look like having anything. Ela não parecia ter nada. Actually, she had only 2 coins. Na verdade, ela só tinha 2 She moedas. went there, Ela foi put lá, it quietly, pôs quietinha and moved back. e voltou. Nothing was attracting attention of the disciples. Nada chamava a atenção, por exemplo, dos But discípulos. Jesus stood up and said, "Hey Peter, hey Timothy, have you seen what happened?" E aí Jesus ele começa a cutucar os seus discípulos. Ei, Peter, olha o que aconteceu. They said, "What happened? Nothing." E ele diz, o que Have aconteceu? you seen Nada. this old woman? Você não viu aquela mulher idosa? I said, "Yeah, we saw her." Sim, eu vi. What about her? O que tem ela? She said, "She gave more than all others." Ele disse, ela deu mais do que todos os outros. Oh no, Jesus, you don't know how to count. No. Ele falou, não, two Jesus. coins smaller than $2,000. $2,000 is more than 2 coins. No. Ele falou, Jesus, não, você está precisando aprender a fazer conta. 2 moedas são menos do que $2.000. $2.000 são mais do que 2 moedas. So Jesus said, no, you don't know how to count. E Jesus diz, não, você que não sabe contar. In my account, Na minha contabilidade, she gave more than others ela deu mais do que os outros. because she gave out of her need. Porque ela tirou da necessidade dela. Don't do the big things. Não se preocupe com as grandes coisas. Make the things that makes him happy. Faça as coisas que fazem ele When he feliz. looks and said, "I love it." Quando ele olha e diz, You eu amei remember isso. when Jesus had 5,000 people and no food? Você lembra aquela vez quando Jesus tinha 5.000 pessoas e não tinha comida? Was wondering what to do now. E as pessoas estavam pensando, o que nós vamos fazer agora? And O they que a went gente vai to Jesus, fazer? said, "Send them home. They are gonna faint. They are gonna die now. They just send them home. They cannot stay anymore." E aí os discípulos diziam, mande eles embora, porque eles precisam voltar para casa, senão eles vão morrer. But Jesus said, "You don't have anything." E Jesus disse, vocês não têm nada? This little boy Eles dizem, nós temos esse menino, who has 2 fish and 5 loaves. ele tem 2 peixes e 5 pães, They are nothing for 5,000. mas não é nada para 5.000 pessoas. Jesus said, "No, this is enough." E Jesus disse, não, isso é o suficiente. And he took the lunch of the little boy. E aí Jesus pega o almoço daquele And he menino fed the 5,000. e ele então serve para 5.000 And they pessoas. took 12 bags full of bread and fish after that. E ainda pega no final 12 cestos cheios de God pães will no use final the de small quilo. things. Deus usa as coisas pequenas. One of the great leaders, Um dos Lauren grandes líderes, Cunningham, do cristianismo, told Laurie us this Cunningham, story in Egypt. ele contou a respeito de uma história no He Egito. said
you don't despise the small things. E ele disse, você não pode desprezar as coisas pequenas. And he said, you know, in each apple, you can know very clear how many seeds in every apple. E aí ele ensinou algo a mim, ele disse, em uma maçã você consegue facilmente saber quantas sementes tem dentro. But you can never know how many apple in every seed. Mas você nunca saberá quantas maçãs podem sair de uma You semente. can never know Você nunca saberá how many apple quantas maçãs in each seed. terá em cada semente. There are thousands of apples São milhares that de will come maçãs out of the seed. que vêm de uma pequena semente. When I was in the States a few years ago, Quando eu estava nos Estados Unidos, alguns anos I was atrás, preaching in a small town in a small church eu estava pregando numa igreja pequena, uma cidade pequena, about Egypt and the Middle East. e falando a respeito do Egito, Oriente Médio. After I finished, a man of mid-30s came to me. E aí no final do culto, um homem com 30 e poucos anos veio me procurar. He told me, are you from Egypt? E ele falou, você é do Egito? He said, I have two names from Egypt. I want to know if you know them or not. E aí ele me falou, eu tenho 2 nomes de pessoas do Egito, eu queria saber se você conhece. In my mind, I thought Egypt is 85 million people. I don't know everybody there. Mas na minha mente eu pensei, o Egito tem 85 milhões de pessoas, como é que eu vou It's conhecer like 2 I ask you, pessoas? are you from Brazil? É a mesma coisa que se eu perguntasse, você é do Brasil? You know John? Você conhece o João? And I don't know John. No, there is. Eu não So conheço o João. anyhow, he told me, let me explain why I'm asking. Daí ele me falou, deixa eu te explicar por que eu estou perguntando isso. He told me because my grandfather used to help 2 little boys in Egypt. Ele me disse, na verdade eu estou te perguntando porque o meu avô, ele costumava ajudar 2 rapazes no It's Egito. been 60, 70 years ago. Isso há 60, 70 anos So I atrás. thought, it's very hard to know somebody your grandfather was helping. Vai ser muito difícil eu He said, conhecer "No, alguém no, que o seu avô estava ajudando. It's a very important thing because my grandfather had a son 6 years who died when he was 6 years old. Mas ele falou, mas isso é muito importante, porque o meu avô, ele tinha um filho de 6 anos que morreu And he nessa idade. decided as an honor and a memory of his little boy to give a gift for the mission in Egypt. E o meu avô decidiu fazer por memória, por honra a esse filho dele, de fazer uma doação ao Egito. And his little money was used to give a scholarship for 2 boys to go to the American Mission School in Egypt. E aí esse valor que ele deu, que não era muito, mas ele pôde sustentar 2 pessoas na escola no Egito. And he took from his pocket a very old letter. E aí ele tirou do seu bolso uma carta muito velha, Opened it very carefully. abriu com bastante cuidado. And he said, this is a letter from the teacher in this school to my grandfather. Ele disse, essa carta aqui é uma carta feita pelo professor desses alunos e direcionada ao meu pai. Telling my grandfather about how these 2 boys are doing in school. Direcionado ao meu avô, contando ao meu avô como aqueles 2 jovens estavam indo na So escola. I start reading the letter. E aí eu comecei a ler a The carta. teacher saying, oh, your gift is very good, it's very generous, thank you very much, the 2 boys are doing great. E começou a agradecer então por aquela doação e que foi muito bom e que os 2 alunos estavam indo bem na escola. And then he said, well, the first boy, his name is so and so. I didn't know him, of course, and he's doing great and everything. E aí ele citou, o primeiro menino colocou o nome, eu não conhecia, e disse, mas ele está indo muito bem, assim, assim, assim. And then, but the second boy is doing great. He is a bright kid, and he has a great future. And his name is. Mas o segundo rapaz, ele é muito brilhante, ele é muito inteligente, e ele está fazendo um estudo fantástico, e o nome dele é... And when I read the name, I said, oh, no. E quando eu li o nome, eu falei, uou. He said, oh, do you know him? E daí ele me perguntou, você conhece ele? I told him, not only me. Eu falei, não somente eu. He became a very famous pastor in Egypt. Ele se tornou um pastor extremamente famoso no Egito. He pastored a very good church for so many years. Ele foi pastor de uma igreja muito boa por tantos anos. He wrote more than 40 books in his life. Escreveu mais de 40 livros durante a sua And vida. it was a great blessing for Egypt. E foi uma grande bênção para o Egito. And the man said, thank you very much for telling. He took the letter, said, thank you for E telling. daí aquele rapaz, aquele jovem, ele me agradeceu por ter dito isso e guardou So a I told carta. him, no, I want to tell you another thing. He said, E aí eu falei para ele, deixa eu te falar mais uma he coisa. said, what? Ele disse o quê? I told him the praise and worship leader in our church Aí ele falou, sabe, o líder de adoração e louvor da minha igreja is his grandson. é o neto desse cara aqui. So, a little gift in Egypt Então, uma pequena doação lá no has Egito blessed thousands of people. abençoou milhares de pessoas naquela terra.
You can never know how many apple in every little seed you have. Você jamais saberá quantas maçãs tem dentro de uma pequena Let semente. me close with this story Deixa eu terminar com essa história. about a young American girl. A respeito de uma jovem americana. Her story happened in the early 1900s. Essa história começou lá perto de 1900. She knew the Lord when she was young. Ela conheceu o Senhor quando ela era pequena, When she nova. grew up, when she was 17 years, Quando ela tinha mais ou menos 17 anos, she said to the Lord, Lord, I love you, and if you want me to do anything, let me know, I will do it for you. e ela fez uma oração dizendo: Deus, eu te amo, e se o Senhor quiser que eu faça alguma coisa pelo Senhor, só diga, eu vou fazer. And she didn't know how much this prayer will change her life. E ela não fazia ideia de quanto essa oração mudaria a sua vida. After some time, she finished her studies and she was offered a job in a good newspaper. E depois de um tempo, ela terminou o seu curso, sua faculdade, e ela recebeu um convite de emprego em um jornal. So she went there to meet the manager and to take the job. E ela foi até lá então para conhecer o gerente e para aceitar o emprego. And when she arrived, she found that the manager was sick. E quando ela chegou, ela descobriu que o gerente estava doente. And the manager assistant didn't know anything about her. E a assistente do gerente não sabia nada do So he assunto. told her, Lillian, that's her name, Lillian, I'm sorry, we don't have any job for you. E aí essa assistente disse para Lilian, desculpa, nós não temos nenhum trabalho para você. And she was shocked. E aí ela ficou chocada. And she cried and she left. Ela chorou e ela foi On embora. the train back home, E no trem de volta para she was casa, crying ela estava chorando. and wondering, God, why you did E that? pensando: Deus, por que o Senhor fez isso? Many people ask in their lives, why you do this to me? Muitas pessoas perguntam: Deus, por que o Senhor fez isso? And this time, trust His wisdom. Mas isso mexeu com uma pessoa. Trust that He knows better than anyone Ou melhor, else. mas nós devemos confiar nele, sabe? Confiar que ele In the tem o melhor train, para as she met nossas another vidas. lady and she asked her, young lady, why are you crying? E aí tinha uma senhora que viu ela chorando e She perguntou: told her- por que você está chorando? She told her the story. E ela contou então a história. She said, oh, you know what? I have an orphanage. E aí essa senhora que a viu chorando disse: sabe de uma Was coisa, a eu tenho um lot of- orfanato. was a lot of poor kids in the orphanage. E eu tenho muitas crianças pobres nesse Would you come orfanato. and volunteer with me? Você gostaria de ser voluntária comigo? I have no salary. Eu não posso te dar um salário. I pray for the food every day that God would feed the kids. Eu oro todo dia pela comida para que Deus traga para alimentar as Lillian crianças. said, I'll come with you. E Lilian falou: eu quero ir com She você. stayed 2 years there. E ela ficou 2 anos And she ali. learned a lot of lessons. E ela aprendeu muitas lições. When she was there, God spoke to her heart E enquanto ela estava lá, Deus falou ao seu and said, coração. I want you to go as a missionary to Africa. E Deus falou para ela: eu quero que você vá como missionária para a She África. was only 21 years old. Ela só tinha 21 anos de idade. And she didn't know where in Africa. E ela não conhecia nada na África. To make a long story short, she ended up in Egypt. Para fazer de uma história longa curta, ela acabou lá num lugarzinho no Egito. She came with, she was 21 years. Ela chegou quando tinha 21 anos. Joined the mission work there. E se juntou a um trabalho missionário lá. And in Egypt there was no orphanages at all. E no Egito não existia orfanato de jeito nenhum. More than a century ago, there was no one single orphanage in Egypt and the whole Middle East. Mais de um século atrás, não existia nenhum orfanato, nem no Egito, nem And no when the Oriente poor Médio. families who have 5, 6, 7 kids have another baby, E quando famílias pobres já tinham 4, 5 filhos e tinham um novo bebê, they can't feed them. eles não podiam alimentar. So at night they go and put it in the front of the mosque or in front of a church. E daí o que eles faziam era pegar aquele nenê de noite e colocavam na porta de uma mesquita ou de uma Or in igreja, the front of a home of a rich person, ou então na porta da casa de uma pessoa rica, hoping that they will have mercy and feed the kid. com a esperança de que alguém pegasse aquela criança And e alimentasse, cuidasse. sometimes they would go and threw the kids in the Nile, in the river to die. Mas muitas vezes também eles pegavam aquelas crianças e jogavam no rio para que eles One day morressem. Lillian was invited to pray with a dying lady. E uma vez, quando a Lilian foi convidada para orar por uma senhora que estava After morrendo, she prayed with her, depois de orar por essa senhora, the dying lady said, I know I'm gonna die, aquela mulher que estava morrendo disse: eu sei but que I eu vou want to ask you a morrer, favor. mas eu quero te pedir um favor. Would you take care of my little baby? Você pode tomar conta da minha criança Lillian pequena? took the little baby, Lilian pegou aquele bebê, didn't know what to do, não sabia o que fazer, and she had to rent a small house to sit with the baby. e aí ela alugou uma casa pequena para poder cuidar daquela After a few criança. days, another baby. Daqui a poucos dias chegou mais uma After a few criança, days, another baby. e daqui a pouco mais uma After a criança. few days, another baby. Depois de mais uns dias, mais uma Everybody, criança. all the poor people were bringing their children to her because she was taking care E of them. todas as pessoas pobres, elas começaram a trazer os She filhos started para ela cuidar. praying for God to trust Him for the food.
E aí ela começou a orar pedindo para Deus pela comida das She crianças. used to take a donkey Ela costumava usar um burrinho. and ride in the villages with the farmers. E ela andava pelas vilas, And pelos the fazendeiros. poor farmers would give her little bit of food from here and there. E aí mesmo esses fazendeiros pobres, eles davam um pouco de She comida para ela she was alimentar as known in crianças. Egypt as the lady on the donkey Ela foi conhecida no Egito como a moça do burrinho. until God gave her a place of 1,000 orphan and widow who lives with her. Até o dia que Deus a levou a ter um lugar grande que cabia 1.000 órfãos que ela tomava Became conta. the largest orphanage in all of Egypt. Se tornou o maior orfanato de todo o Egito. She trusted God every day. E ela confiou em Deus todo dia. She went through difficult days, Ela passou por dias difíceis. but one of the most difficult time in her life Mas o momento mais difícil na sua vida was during World War II, foi durante a Segunda Guerra Mundial. when there was no donations coming to her. Não vinham mais doações. The food was less, A comida era the pouca. clothes was less, Não tinha roupas. and she couldn't E ela, continue. e ela não podia mais continuar. And she gave up. E ela desistiu. And one day she gathered all the kids. E um dia ela chamou todas as She crianças said, I tried to serve you, e ela disse: eu estou tentando servir but vocês, it's so difficult, I am giving up today. mas está muito difícil, eu vou ter que I will desistir. look for homes for you to go and live with other Eu vou families. procurar casas para vocês irem e vou ter que fechar. But the children start crying. Mas as crianças começaram a chorar Said, you taught us how to pray. e disseram: não, você nos ensinou a We know orar. that God will take care of us. Nós sabemos que Deus vai tomar conta de You nós. prayed for so many years. Você orou por tantos anos. It's our turn now. Agora é o nosso turno, You é a nossa go to your vez. room. Vá para o seu quarto And we will pray. e nós vamos orar. After 2 days, Depois de 2 dias, the American ambassador called from Cairo o embaixador americano ligou para ela de Cairo. and said, Lillian, I want you to come immediately to the embassy. E ele disse: Lilian, eu preciso que você venha imediatamente para o Cairo. It's a long trip to Cairo. É uma viagem longa. She didn't know why he wants her, Ela não sabia por que ele queria but que ela she fosse went para and lá. met him. Mas ela foi And até the ele. ambassador told her, Lillian, it's a very strange thing happened. E aí ele contou: Lilian, aconteceu uma coisa muito esquisita. The United States were sending a big ship to Greece Os Estados Unidos estavam mandando um grande navio para a Grécia, with a lot of food and clothes and a lot of aid to the Greek people. cheio de comida, cheio de roupa, cheio de doações para os But gregos. when the ship was on the way, Mas quando o navio estava a caminho, Hitler and Mussolini attacked Greece and they occupied Greece. Hitler e Mussolini, eles bombardearam a Grécia e não tem como mais levar para The lá. captain had to escape from there, E eles tiveram que escapar, and he wanted to throw everything in the Mediterranean e aí eles iam jogar tudo no Mediterrâneo to escape from the aeroplanes. para escapar dos aviões. But there was a skipper on the ship Mas tinha um marinheiro no who navio told the captain, please don't do that. e ele disse para o capitão: por favor, não faça And he told isso. him, my mother in Scotland Ele disse: minha mãe lá da Escócia is praying for a lady in Egypt, her name is Lillian, está orando por uma mulher no Egito, o nome dela é Lilian, who has an orphanage there. e tem um orfanato lá. And she needs these things. E ela precisa dessas Can we go doações. to Alexandria and leave these things for her? Nós poderíamos ir até Alexandria e entregar isso para ela? The captain said, you are crazy. Alexandria is attacked by Hitler also. E o capitão falou: você está maluco? Alexandria também está And sendo we bombardeada. can be attacked. E nós podemos ser atacados. But the skipper kept begging him Mas esse marinheiro continuou until insistindo, the captain went there implorando, e daí o capitão aceitou e foi lá. unloaded all the ship E, there e levou o navio todo até lá, for Lillian Trasher. para Lilian. So the ambassador said, Lillian, do you need anything of E this? aí o embaixador falou: Lilian, você precisa alguma coisa disso? And Lillian knew that God has heard the prayer of the kids. E Lilian então soube que Deus tinha ouvido a oração daquelas Her crianças. life, her life was full of great things. A vida dela foi cheia de grandes coisas. And when she died in 1960, Mas quando ela morreu em 1960, she has served already 25,000 orphans. ela já tinha servido 25.000 órfãos. And all the city of Asyut went on the funeral. E toda a cidade de Asyut foi até o The funeral dela. Christians and the Muslims. Tanto os cristãos como os And muçulmanos. until today, Até hoje, they celebrate Eles the celebram day of Lillian Trasher in Asyut. o dia da Lilian Trasher nessa cidade de Asyut. Lauren Cunningham told us this story. Laurie Cunningham, que me contou essa história. He said, when I was young boy, my father invited a lady in our house.
E Laurie me disse assim, quando eu era um menino pequeno, meu pai chamou uma mulher para vir na nossa casa. When Lillian was in a visit to the States, E era a Lilian que estava visitando os Estados she came Unidos. to our house and we heard about the great things God is doing. E ela veio para nossa casa e começou a contar todas as coisas que Deus estava fazendo. And then he said, when after so many years, E aí estava dizendo que depois de tantos anos, my father was sick. depois de muitos anos, o meu pai estava doente, Laurie And estava I had dizendo. to take him to a very famous and good doctor in California. E eu tive que levar meu pai então num médico muito famoso, muito importante na He Califórnia. said, we made an appointment and we went there. Nós marcamos uma consulta e eu levei meu pai lá. He said, when I went with my father to this clinic, Quando eu entrei com meu pai naquela we clínica, found that the doctor looked like he is from the Middle East. nós observamos que aquele médico ele tinha aparência de alguém do Oriente Médio. So my father looked to him and said, sir, you look from the Middle East. Where are you from? E aí meu pai perguntou: senhor, você parece alguém do Oriente Médio. De onde você é? De qual país? So the doctor said, I'm from Egypt. E o médico disse: eu sou do Egito. He said, oh, Egypt. I heard about a lady who had an orphanage in Egypt. Her name is Lillian Thrasher. Do you know anything about her? Aí ele disse: oh, Egito, eu conheço uma mulher chamada Lillian Thrasher e ela era do Egito. Você conhece alguma coisa a respeito dela? So the doctor had a very big smile in his face. E aí esse médico ele abriu um sorriso muito grande no He seu said, rosto. yes, I know Lillian Thrasher. Ele falou: sim, eu conheço Lillian Thrasher. I am one of the orphans who was raised in this Eu country. fui um dos órfãos que foi tratado por ela. Don't look in your hands and say, Lord, I have nothing. Não olhe para suas mãos e dizendo: eu não tenho nada. God wants to tell you the little seed, Deus quer te dizer que a I can pequena make semente, miracle with it. eu posso fazer milagre com ela. The 2 fish and 5 loaves, I can do a lot. Com 2 peixes e 5 pães eu posso fazer The 2 muito. coins can change lives. 2 moedas podem mudar vidas. Trust He can make a miracle. Confie que Ele pode fazer um milagre. Win the battle of love in your heart to the nations. Tenha dentro de você o amor pelas nações igual And ao de trust He Deus. can do great things with the small things in your life. E creia que você pode fazer grandes coisas com pequenas coisas na sua Let's vida. pray. Vamos orar. Pray and ask God. Ore e peça a Deus. Tell Him, open my eyes, Lord, today. Diga a Ele: Deus, abra os meus olhos hoje, So I can see your mighty hand who can change the nations. para que eu possa ver quão grande mão o Senhor tem para mudar as So I nações. can keep praying for the nations, Lord. Para que eu possa continuar orando pelas nações, Senhor. I can pray for the dry bones. Que eu possa orar pelos ossos secos. I can pray for the dead bones. Eu posso orar pelos ossos mortos. I can pray for the nations. Eu posso orar pelas I can nações. pray for the Middle East. Eu posso orar pelo Oriente Médio. Tell Him, Lord, open my heart and give me love for the nations. Deus, abra o meu coração para que eu possa ter amor pelas Give me nações. love for the sinners. Me dá amor pelos pecadores. And give me the power to serve you. E me dá o poder de servir a Ti. Não existe outro como o nosso Deus. Não existe outro além de Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus a quem servimos. E Senhor, como ouvimos hoje, sabemos que da mesma forma que o Senhor operou um milagre nas nossas vidas, pois estávamos nas trevas, estávamos mortos, presos no nosso pecado, e o Senhor nos libertou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos colocou na luz. Da mesma forma que o Senhor operou esse milagre nas nossas vidas, o Senhor pode e vai operar na vida de cada um que precisa do Senhor, de cada um que está morto como naquele vale de ossos secos. O Senhor pode e nós cremos que servimos a um Deus que pode. O Senhor quer e nós sabemos que servimos a um Deus que quer. O Senhor fará e nós sabemos que servimos a um Deus que fará. Na verdade que já fez. Ah, Deus, nós queremos ter o Teu coração, o Teu amor, a Tua compaixão, o Teu zelo, a Tua sensibilidade pelo perdido, pelo pecador, por aquele que está longe de Ti. Dá-nos, Deus, essa sensibilidade no nosso coração, no nosso peito, no nosso espírito. Que o mesmo amor que o Senhor tem pelas nações, pelas pessoas, este mesmo amor esteja impregnado e flua através de nós, Senhor. Exale através de nós, Senhor. Senhor, e nós não queremos mais nos esconder na nossa incapacidade. Porque, Deus, na verdade, o ponto é que não é pela nossa obra, é pela Sua obra. Não é pelo que nós temos, mas é pelo que o Senhor tem.
Não é pelo que nós podemos fazer, mas é pelo que o Senhor já fez. Então que a gente pare de olhar, Senhor, para a nossa incapacidade e a gente comece a olhar para a sua capacidade. Que as nossas ações, que o nosso falar não seja baseado, não seja fundamentado naquilo que temos e somos, mas que seja alicerçado em quem o Senhor é. E o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é a resposta, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é. E nós declaramos, Senhor, primeiro a nossa gratidão por aquilo que o Senhor tem feito de nós, pessoalmente, individualmente, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos tiraste do lodo, tirou a gente das trevas e nos deu esperança e vida. Queremos te agradecer, Deus, pelo que o Senhor tem feito de nós como igreja. O Senhor tem nos depositado na terra para viver num lugar, numa igreja, num ambiente tão especial, preparado para o Senhor, e reconhecemos, Deus, que somos privilegiados por aquilo que o Senhor tem feito em nós como corpo, como igreja neste lugar e nessa cidade. Reconhecemos, Deus, que a história do Brasil tem sido mudada sim, tem sido mudada sim. Sabemos que existe muito mais para acontecer, mas agradecemos, Deus, porque há poucos anos atrás não sabíamos nem fazer conta, Senhor, de quanto poderíamos vender um produto, porque a inflação era tão alta que não sabia nem como calcular isso. E hoje isso já mudou, Deus, mas existe mais, sabemos disso. Mas somos gratos por aquilo que o Senhor já fez. Queremos expressar em primeiro lugar a nossa gratidão ao Senhor. E gratos pelo que o Senhor já fez por nós, nós estendemos as nossas mãos em direção ao mundo. Em direção ao mundo, desde as pessoas, nossas vizinhas, até, Senhor, os confins da terra. E nós declaramos, Senhor, que a sua graça seja manifesta e materializada no Oriente Médio, na Europa, na Ásia, Senhor, nos Estados Unidos, na África, Pai, na Oceania, aqui na América, Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como nós somos abençoados, nós declaramos a tua bênção da sua vida sendo manifesta naquele lugar, naqueles lugares, naquelas cidades, naqueles povos. Nós declaramos, Senhor, a vida, nós declaramos a salvação, nós abençoamos cada um com salvação, nós declaramos, Senhor, a sua transformação, a sua ação, o seu milagre, os ossos secos vindo à vida. O Senhor colocou essa história na tua Bíblia, Senhor, para nos inspirar e para crermos. E portanto nós dizemos, aonde existe morte sobre a terra, nós, na posição de reis e sacerdotes, de teus filhos, nós declaramos, venha, vento dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos, e que eles se tornem vivos, e eles se tornem o grande exército de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, na vida de cada um aqui, nesta semana, Senhor, eu declaro, as áreas de luta, as áreas de dor, as áreas de frustração, as áreas de sequidão, nós declaramos vida, nós declaramos ressurreição, nós declaramos, Senhor, sonhos restaurados, nós declaramos, Senhor, a força restabelecida, nós declaramos a esperança retomada na vida de cada um aqui. Eu declaro uma semana de vitória, eu declaro, Senhor, uma semana de conquista, uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de experimentar a sua boa mão e o seu favor e a sua graça manifesta e materializada na vida de cada um dos meus amados, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.